Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Se você soubesse o papo que rola aqui durante o intervalo, a gente não pararia nesse programa. Bom, a gente agora vai falar sobre o AVC, que também é conhecido como derrame cerebral, que é a obstrução de algum vaso sanguíneo que pode destruir parte do cérebro e levar à morte. Essa doença é a segunda maior causa de mortes no mundo e, de acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 100 mil pessoas morrem de AVC todos os anos aqui no Brasil. Doutor, o que leva a esse AVC? São hábitos de uma vida inteira ou podem ser situações esporádicas? Tudo. Tecnicamente tudo. Assim, basicamente o AVC é um comprometimento agudo da função cerebral. Então isso acarreta um dano neurológico à distância. Então ele tem aí duas modalidades básicas, que seria o AVC que a gente chama de isquêmico, ou o derrame, que seria o hemorrágico. São duas entidades distintas com comorbidades e morbidade correlacionadas, ou seja, você tem a origem do AVC isquêmico como causas múltiplas, né, entre elas o sedentarismo, né, que a gente está falando aqui, o diabetes, o alcoolismo. São entidades que acarretam lesões de cunho vascular que culminaria com essa alteração. E a hipertensão arterial descontrolada, levando ao derrame. Então, são duas entidades que se correlacionam, que têm uma morbidade alta e é um problema de saúde pública por conta dessa necessidade de dar continuidade ao tratamento subsequente. Sim. Entendeu? Eu acho que isso é uma questão de genética. Eu conheço pessoas que estão com 80 anos que são sedentários e estão sem problema, nunca teve AVC, nunca teve nenhum problema cardíaco. Agora, outros que praticam atividade esportiva, mais novos e que já tiveram. E não tem um problema, a genética não influi nessa questão? A gente tem a questão genética, mas isso são exceções. Hoje, a estatística mundial, por exemplo, nos Estados Unidos, a cada 40 segundos você tem um paciente que está sofrendo um AVC. E desse 40%, 80% ou 90% é isquêmico. Ou seja, isso está muito relacionado ao hábito alimentar, ao tabagismo, ao sedentarismo, que são o mal hoje da humanidade. Então, essas pessoas de 80 anos, né, passaram uma qualidade de vida também um pouco diferente da atual. Então, hoje você tem aí o hábito diário, principalmente alimentar, muito diferente dessa turma mais antiga. Doutor, eu acho que o problema mais é o estresse, né? Que baixa a imunidade, eu acho que isso complica um pouquinho. Outra coisa que eu queria dizer para o senhor, que é uma preocupação muito constante, eu infelizmente, já testemunhei pessoa que teve problema cardíaco e morreu, não teve jeito. Apesar de tinha até socorristas preparados, fizeram aqueles primeiros socorros ali, mas infelizmente não deu. Então eu acho que esse sintoma de um AVC, ele às vezes manifesta uma semana antes, né? Quais são os primeiros sintomas? Eu acho que a pessoa tem que procurar logo o médico para ter o atendimento em tempo e evitar aí uma morte. Isso tornou-se uma preocupação de saúde pública. Então, o Ministério da Saúde criou polos de orientação ao paciente que está tendo o AVC. Hoje, Juiz de Fora, a gente tem aqui o hospital público, seria o João Felício, que é o centro de referência para o AVC. Então, a gente está envolvido em torno de 97 cidades no entorno de Juiz de Fora, como centro de referência para o AVC. Então, as primeiras manifestações que podem ocorrer, e hoje em dia você tem as unidades pré-hospitalar,
que seria o SAMU, hoje como um veículo principal desse atendimento ao pré-hospitalar e ao intra-hospitalar. Então, hoje você tem condições, se diagnosticado a tempo, como uma área, vamos supor, isquêmica aguda, você tem até 4h30 mecanismos de reverter ou minimizar esse efeito deletério em cima do cérebro. Ou seja, você tem medicações que você pode fazê-lo e, com isso, reverter o trombo, e isso revasculariza o cérebro e você ou altera esse dano ou minimiza ele. Tem alguns, mito ou verdade, aspirina, por exemplo, tomar aspirina fala que é bom e pode evitar aí. Isso é mito ou é verdade? É fato. É fato. Hoje a aspirina em dose de 100 mg a 300 mg dia, ela é preventiva de eventos que pode ocasionar tanto de um ponto de vista cerebral quanto do ponto de vista cardíaco. Então ele é amplamente usado e de uso contínuo, indefinidamente. Doutor Mauri, mesmo que seja um medicamento, eu vou colocar assim, mais simples, é necessário um diagnóstico... Uma orientação, okay. Com certeza. Ok. A outra pergunta seria, existe uma idade média para começar a ter esses cuidados ou isso pode acontecer em qualquer idade, a qualquer momento? Hoje, esse paradigma já não existe mais. Então, antigamente tinha aquele conceito, não, isso aí é só da terceira idade. Isso. Não. Hoje, garotões de 18 anos estão tendo manifestações dessa natureza. Óbvio que não é o comum, mas isso hoje já está amplamente já difundido como um fato que não tem respeito à idade, não. Isso está tendo uma amplitude de eventos em todas as idades. Óbvio que na terceira idade ela é mais avolumada em função das degenerações que ocorrem junto com outras comorbidades clínicas, né? Diabetes, né? Os hábitos alimentares, a dislipidemia, isso tudo pode ocasionar danos de natureza tanto do aparelho cardiocirculatório como do cerebral. Doutor, uma coisa muito interessante que eu descobri pesquisando para fazer o programa de hoje, né, é como os especialistas têm usado a tecnologia em prol da melhoria das pessoas que tiveram algum problema, degeneração, né, com o HIV, o AVC, perdão. Aí eles falaram sobre a realidade virtual que é usada e também a realidade aumentada. Como que isso tem sido usado para ajudar esses pacientes? Olha, hoje o que você tem de tecnologia para detectar numa fase aguda é a tomografia. A tomografia hoje me dá, no mínimo, sintomas, a condição de eu dizer se é ou não isquêmico ou hemorrágico. Então, isso muda em demasia a forma de tratar. Se ela é hemorrágica, qual é a causa dele? Hipertensão, um aneurisma que rompeu, uma má formação que rompeu. Então, para cada um desses eventos, você tem modalidades de tratamento que vão desdobrar em tecnologias diferentes. Se ele é isquêmico, qual a origem? Tromboembólica, a origem foi cardiológica, uma arritmia cardíaca ocasionou. Então, você tem também outros segmentos de tecnologia agregadas a essas situações que você pode ter o diagnóstico e uma atenção secundária para o tratamento. Ou seja, você tem um diagnóstico primário e depois você vai achar a causa desse problema. E tratar, obviamente, a causa para que não haja outros eventos. Sim. E quais os exames, doutor, que têm que ser feitos aí? E a periodicidade? E essa questão do colesterol alto, isso realmente entope aí as artérias, as veias, isso provoca? Quais são as orientações da pessoa fazer os exames periodicamente, o período que tem que fazer esses exames e o problema do colesterol alto? Isso é fato, né? Uma dislipidemia, ou seja, uma alimentação desregrada, o etilismo de forma média a moderada, não se fala nem na mais severa, e também essas alimentações transgênicas também têm um comprometimento dessa natureza. Tabagismo também? Fundamental.
é também um dos ícones dessa entidade que ocasiona tantos danos a gente. Então, é fundamental que se tenha uma alimentação regrada, que se tenha um acompanhamento médico regular, para que se tenha a prevenção desses eventos e, sobretudo, uma atividade física que ela é mandatória em qualquer faixa etária. Então, a atividade aeróbica ela é hoje preconizada como um fator preventivo de alta resolutividade e que atende a qualquer um. Então, basta fazer uma caminhada de 1 hora por dia durante 4 dias na semana, é o suficiente para você estar minimizando qualquer efeito dessa natureza. E outra coisa, é mito verdade também, fala que um cálice de vinho aí antes das refeições é bom para o coração, tem um revergetal, né, polifenóis, o tanino. Bom vinho, é bom para o coração? Hoje a ciência aceita isso como uma terapia coadjuvante, como prevenção, justamente por conta desses radicais livres. Não pode passar aqui os dias e tomar 3 garrafas, né? Eu não sei se vocês perceberam, vinho não é, mas à medida que o doutor ia respondendo sim, não sei o que, o sorriso Mas não é qualquer tipo de vinho, né? Muito bom. Um bom vinho. Deixar isso bem claro. Né? Não pode passar 15 dias sem beber e tomar 3 garrafas num dia só. Exatamente. Isso aí. Todos os excessos extremos são deletérios. Uma garrafa de vinho. Doutor Mauri, muita gente pratica esporte esporadicamente. E aí pode ir lá numa explosão de velocidade ou de força, pode acarretar alguma... Com pode certeza, ajudar? pode. Tanto do ponto de vista cardíaco quanto do ponto de vista cerebral. Isso aí pode ocorrer no mesmo. Ô, doutor, pode concluir. Não. E caso você se depare em uma situação como essa, que tem um familiar, um amigo, uma pessoa desconhecida que está sofrendo algum mal desse, como que você deve reagir? Se você tem alguns sinais, e é importante hoje, né, que a população tenha conhecimento dos sinais e sintomas que podem indicar um AVC em evolução. Então, uma fraqueza súbita de um lado do corpo, uma alteração visual, uma alteração da fala, uma alteração da rima labial, ou seja, a boca desviou. Dormência também, doutor? Dormência também. Isso são indicativos de um possível AVC em evolução. Então, se o cidadão está em casa e ele percebe que um familiar está tendo um evento dessa natureza, ele pode já pegar esse paciente e já encaminhar direto para um hospital público, se for da rede privada, qualquer hospital da cidade, ou, se for da rede SUS, o João Felício, que está capacitado para esse diagnóstico e tratamento. Não esperar o SAMU e nem encaminhar para uma UPA, que às vezes você está perdendo tempo. Sim. Que as primeiras 4h30 são fundamentais para a reversão dessa sintomatologia. Se você perde essa janela de tratamento, você já cai numa situação de um dano já de caráter irreversível, que pode ter desdobramento maior. Então, quanto mais cedo o diagnóstico com a terapia adequada, melhor o resultado final. Se o caso acontecer com a pessoa mesmo, ela tentar pedir ajuda e nunca tentar chegar sozinha até um hospital. Né? Com certeza. Pedir ajuda, ou então, nesse caso, você não tem como um vizinho encaminhar de carro mesmo, particular, e ligar para o SAMU, porque o SAMU está preparado para isso. Já existe uma equipe treinada pré-hospitalar e intra-hospitalar. Então, essas unidades hospitalares hoje de Juiz de Fora, nós estamos bem equipados, tanto do ponto de vista privado quanto do ponto de vista do SUS. Então, em relação a isso, os hospitais estão adequadamente preparados para a eventualidade dessa natureza. E essa é uma realidade a nível nacional? A gente sabe que Juiz de Fora é uma referência, né, em saúde para as cidades da região. Isso é uma preocupação do Ministério da Saúde, porque isso torna-se um problema social grande, porque esses pacientes podem ficar severamente sequelados. Isso vai implicar também numa
sobrecarga do INSS também. Então, você tem como reabilitar esse paciente? Tem. Então, vamos encaminhá-lo para reabilitar e retorná-lo à sociedade. Senão, ele vai ficar severamente sequelado num hospital de suporte crônico ou em casa, muitas vezes a família não tem como dar sustento a isso, entendeu? Então, é um problema de saúde pública hoje. Para quê? Para que não haja eventos dessa natureza e não ocorram danos que possam comprometer a qualidade e a vida de uma família inteira, às vezes. Eu fiquei pensando, nós somos uma cidade muito centralizadora de muitos serviços, né? E aí eu fico pensando na carência das cidades menores na região. Várias cidades aqui muito pequenas. Esse pessoal de lá tem essa prevenção, doutor? Não, por isso que tornou-se polos. É um estudo do Ministério da Saúde para, vamos dizer assim, polarizar cidades de porte mais complexo e agregar essas cidades a esse polo. A importância do SAMU, né? Cada cidade tem, se não me engano, uma unidade do SAMU ou próxima a ela. Então, havendo a possibilidade do diagnóstico, ela é rapidamente acionada e um sistema de regulação de leitos e vagas, ela é rapidamente detonada para poder dar sequência a esse fluxo que seria para Juiz de Fora. Então, hoje a gente agrega 97 cidades. Muita coisa. Doutor, só para a gente encerrar, vamos reforçar para o pessoal quais são os hábitos que a gente deve adotar, né, para evitar. Primeiramente, ter uma vida saudável, né, dentro do possível. Uma alimentação adequada, se possível, não usar o álcool nem o tabagismo, porque são sabidamente lesivos, e isso pode ocasionar tanto dano cardiológico quanto dano cerebral, entre outras patologias que estão relacionadas a esse tipo de hábito. E ter uma regulação com o seu médico para que a rotina de exames 2 vezes pelo menos por ano, para poder ter um acompanhamento e evitar danos preventivos. Com esses cuidados para AVC, você acaba se cuidando prevendo de várias outras entidades clínicas, com certeza. Obrigado, doutor. Eu acho só importante aí enfatizar novamente o que ele falou, porque muitas vezes a pessoa está desorientada, orientar os telespectadores, porque às vezes para a unidade médica aí de atenção primária ou mesmo a UPA, ir direto para o Hospital João Felício, que está realmente preparado e que atenta conveniado pelo SUS. Isso aí. Então fica aí o telespectador, nos casos desses, de AVC ou problema cardíaco, que o hospital de referência Juiz de Fora é o Hospital João Felício, segundo revelou o ilustre doutor. Muito bem, Zé. A gente agora vai para o último intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.